Olá! O nosso grupo é composto por mim, Karen, pela Emily e pela Stephanie. Vamos apresentar o artigo Exercício com suporte de peso versus exercício sem suporte de peso para pessoas com diabetes e neuropatia periférica. Um estudo randomizado, ensaio controlado. O objetivo do estudo é determinar os efeitos da sustentação de peso versus a não sustentação de peso, exercício para pessoas com diabetes mellitus e neuropatia periférica. Para a elaboração do projeto, foi realizado um formulário de consentimento para os participantes que se encaixavam nos critérios de inclusão. E quais eram eles? Era necessário que os participantes tivessem diabetes mellitus tipo 2, tivessem neuropatia periférica, tinha que ter uma contagem de passos de 2.000 a 9.000 passos por dia e que tivessem atualmente se exercitando menos de 3 vezes por semana e menos de 20 minutos por sessão. Ele tinha que ter aprovação do médico primário para participação do estudo. Os participantes foram recrutados entre 2009 e 2011. Havia 15 participantes no grupo com sustentação de peso e 14 participantes nos grupos sem sustentação de peso, sem diferença significativa entre os grupos em nenhuma das características, por exemplo, a idade, o sexo, hipertensão, o número de comorbidades, o histórico de câncer. Todos os participantes se exercitaram conforme possível em sessões em grupo de 1 hora, 3 vezes por semana, durante 12 semanas, que foram supervisionados por fisioterapeuta e um assistente. A duração e a intensidade foram combinadas entre os grupos o mais próximo possível. A frequência cardíaca-alvo deveria ser de 60% a 70% do máximo previsto para a idade. E a atividade foi ajustada para permanecer dentro desses limites, usando um monitor de frequência cardíaca e uma classificação de esforço percebido entre 11 e 13 em uma escala de 6 a 20. A intensidade de todos os exercícios foi individualizada com a intenção de exceder seu nível de estresse físico de rotina, ou seja, com base na contagem diária de passos com base na comunidade. E, portanto, isso incorreu em adaptações positivas ao estresse físico, mas não excedeu sua intensidade estimada para a lesão. Os participantes usavam seus próprios sapatos esportivos ou de caminhada, que passavam por uma tela de desgaste excessivo, o ajuste de comprimento e da largura e as acomodações de deformidades ósseas e áreas de alta pressão. Os participantes com calçados que não atendiam os critérios foram ajudados a selecionar o ajuste adequado para os sapatos. O grupo com sustentação de peso realizou a maioria dos exercícios em pé, usou o peso corporal para os exercícios de resistência e uma esteira ou caminhou em grande corredor circular para exercícios aeróbicos. A duração inicial da caminhada foi calculada individualmente com base na contagem média diária de passos dos participantes coletados ao longo dos 7 dias. Ele obteve um aumento médio em sua contagem diária de passos em 10% durante esse período de 2 semanas. O grupo sem sustentação de peso, diferente do primeiro, realizou todos os exercícios na posição sentada ou deitada. Eles utilizaram elásticos com rigidez para resistência à carga e um cicloergômetro estacionário na vertical ou inclinado para exercícios aeróbicos. A duração do tempo de bicicleta estacionária começou com o tempo previsto a partir da contagem média diária de passos dos participantes e foi aumentada a cada 2 semanas de forma bem semelhante ao primeiro grupo. O teste completo ocorreu imediatamente antes e após o período de intervenção de 12 semanas. Foram utilizados alguns testes. Um foi o teste de distância a pé de 6 minutos, como medida de função física e a resistência à caminhada. Eles também relataram a percepção geral do participante de 0 a 100% da habilidade do pé e tornozelo. Eles avaliaram o impacto do programa de exercícios no afeto negativo. Eles mediram as limitações funcionais através de um teste de desempenho físico e a hemoglobina ela foi utilizada como indicador de controle da glicemia.
Fora esse, muitos outros testes foram aplicados para saber composição corporal, o comprometimento da força muscular do tornozelo, a amplitude de movimento da dorsiflexão direita. As lesões de pele na perna, elas foram monitoradas para documentar a segurança das intervenções. Ou seja, todas as superfícies do pé foram fotografadas antes e após o tratamento. Foi utilizada, então, uma análise de variância de medidas repetidas desses dois grupos, 2 vezes, pré e pós-testes, e a interação do tempo foi significativa e eles foram relatados a diferença média entre e dentro do grupo ao longo do tempo, com intervalo de confiança de 95%. Bom, entrando um pouco na discussão, a gente pode observar que o grupo de exercício com sustentação de peso, que seria o grupo WB, apresentou maiores ganhos ao longo do tempo, se comparado com o grupo de exercício sem sustentação de peso, que seria o grupo NWB, no que se refere à caminhada de 6 minutos e à contagem média de passos. Se formos comparar o presente estudo com outros, como por exemplo o estudo de Fit First, podemos verificar que o primeiro apresentou uma intervenção bem mais intensa, sendo 8 sessões 3 vezes por semana, e resultados melhores, já que o estudo de Fit First não evidenciou nenhuma alteração na DTC6, que seria a caminhada de 6 minutos, ou na contagem média diária de passos. Apesar de todos os benefícios que foram falados do grupo WB, também houve benefícios observados no grupo NWB que não foram observados no grupo WB. O grupo NWB mostrou uma melhora enorme nos valores de hemoglobina e menos queixa de dor musculoesquelética nos membros inferiores durante exercício físico aeróbico. Apesar de ser uma atividade realizada com baixa intensidade, ela é extremamente importante para as pessoas desse grupo, já que para elas existe uma tendência cada vez maior de que há uma diminuição natural desses aspectos. Outro ponto importante a se ressaltar se refere às lesões ocorridas no teste, que foram pequenas e cicatrizaram rapidamente. Mas é importante lembrar que das 4 lesões, 3 ocorreram em pacientes com história de úlcera prévia, ou seja, eles já tinham um diagnóstico de que essas úlceras poderiam reaparecer novamente depois de algum tempo. No presente estudo, o programa de exercício foi totalmente adaptado de forma individual a cada pessoa. A maioria dos participantes, sendo 82%, considerou que o nível de intensidade nos exercícios era correto. Além disso, eles sempre foram submetidos a uma constante observação, seja dos sinais vitais ou físicos, com o objetivo de passar segurança e responsabilidade aos participantes. Então, podemos concluir que todos os participantes completaram a intervenção e as avaliações de acompanhamento. Por fim, os resultados deste estudo indicam que as pessoas no grupo com sustentação de peso apresentaram maiores ganhos na contagem diária de passos e na caminhada de 6 minutos em comparação com o grupo de exercícios sem sustentação de peso, enquanto as do grupo sem sustentação de peso apresentaram maiores melhorias nos valores de hemoglobina em comparação com as do grupo com sustentação de peso. Obrigada a todos pela atenção.